Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de saúde coletiva. E o tema de hoje será sobre epidemiologia. Que tema é esse? A epidemiologia vem a fazer parte aí como uma disciplina básica da saúde pública, que é voltada à compreensão do processo saúde e doença na coletividade, bem como também se preocupa e tem como objetivo, né, a elaboração de estratégias, né, de ações que são voltadas aí à proteção e promoção da saúde da comunidade. Então, antes de entrarmos aí no conceito de epidemiologia segundo a literatura, vamos fazer aí o conceito etimológico, ou seja, o significado da palavra. Então, etimologicamente, epidemiologia ela é constituída por três termos do idioma grego, né? Como, por exemplo, epidemiologia. Então, respectivamente, significa sobre, povo e estudo. Então, significa que epidemiologia significa o estudo sobre a população. Porém, não está muito ainda claro sobre essa questão do estudo, a que se preocupa, mas significa aí que é o estudo dos eventos que acontecem na população, né? E aqui nós podemos observar, segundo a literatura, que diz o seguinte: epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos eventos relacionados à saúde em específicas populações e a aplicação desses estudos nos controles dos problemas de saúde. Então aqui nós iremos observar e destrinchar três pontos que são importantes para a compreensão dessa disciplina. A gente pode observar aqui que tem a frequência, né? O que é a frequência? Ela vem ser uma constância, ou seja, é uma coisa que é constante, é uma coisa que é regular, ou é uma coisa irregular, que ela é temporal. Tipo, tem um tempo aqui, vai passar aí 4 meses, 6 meses e ocorre novamente. Então, estuda a questão da frequência, a distribuição, por exemplo, como é que a doença, né, ou qualquer outro tipo de problema venha a se distribuir nas diversas regiões do país, né? Por exemplo, vamos supor a questão aí da malária. A malária ela é mais endêmica na região ali do Amazonas, né? Pará também, que tem aí a influência da floresta amazônica, inclusive parte do Maranhão, nessa região aí oeste, que tem relação com o Pará, aquela característica ali ela é equatorial, o clima é equatorial. Então, é uma região que é quente e tem umidade também. Então, ali é favorável, não é, para esses tipos de doenças aí relacionadas à questão do estado do Amazonas, né? Como, por exemplo, malária, como eu acabei de citar, também tem a dengue e tuberculose, entenderam? Então, existe essa questão da distribuição regional. Então, ela pode ter, são ocorrentes aqui também. A questão da dengue também aqui ocorre, a malária também pode ocorrer, porém ela é mais endêmica, né? A incidência é maior por causa do ambiente que é mais propício, né, para seu desenvolvimento, né, para o seu... É um habitat que ajuda bastante, que é favorável, né, no desenvolvimento aí dos seus agentes etiológicos. E, por conseguinte, nós podemos observar aqui os determinantes dos eventos relacionados. Ou seja, a gente pode observar aqui que existem os determinantes, ou seja, aqueles que determinam, aqueles que causam os eventos relacionados à saúde, ou seja, aqueles eventos, não é, que vêm a afetar a saúde da população. Então, estuda a frequência, né, a distribuição e os determinantes dos eventos. Isso aí tudo referente aí à questão da
população em geral, né, da coletividade. E em seguida nós vamos observar sobre os objetivos da epidemiologia, o qual nós podemos observar aqui, o primeiro, que é identificar o agente causal ou fatores relacionados à causa dos agravos à saúde. Então, a epidemiologia vai fazer aí uma investigação in loco, né? Logicamente que tem que ser no local onde ocorrem aí os eventos que são nocivos à saúde. Então vai ocorrer o quê? Vai ter a identificação por meio dessa investigação, a identificação de agentes causal, melhor, de agente causal, nesse caso o agente etiológico ou causador da doença, ou fatores relacionados, né? Vale ressaltar aqui que o agente causal ele pode ser aí, né, um agente biológico, um agente químico, né, um agente físico, e os fatores relacionados, né, à causa dos agravos à saúde. O que são agravos à saúde? São situações ou qualquer tipo de agente que venha afetar a integridade da saúde, tanto física, mental e social do ser humano. E os fatores que são relacionados são todos aqueles que contribuem para o agravo da doença, né? Vamos supor, por exemplo, com relação aí a uma fratura por queda, né, de um trabalhador que trabalha em alturas. Nesse caso, o que seria aí os fatores relacionados a esse agravo? Poderia não ter utilizado aí os equipamentos de proteção individual, né, o uso do colete, o uso da corda, e poderia ter aí ter sido aí negligente com relação aos seus EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, e pelo fato de não ter utilizado, ocorreu aí o acidente. Então, o fator relacionado aí a esse agravo foi a negligência aos cuidados no trabalho, tá? Assim também podemos observar vários outros casos, como questão de uso de luvas, né, uso de máscaras e várias outras coisas que são relacionados aos agravos de saúde por consequência de uma negligência, né? Quando a pessoa aí deixa de usar os seus equipamentos de proteção frente aí a uma situação. Isso aí é só um exemplo. Então nós temos aí várias situações, né? Poderia ser relacionado aí também a questão uma doença infecto-contagiosa, né? Uma verminose, por exemplo, que a pessoa pode adquirir por falta de higiene, né? No caso aí da hepatite A, que a pessoa pode ser acometida, né, ou afetada por conta aí da falta de higiene, que ela pode ser proveniente tanto aí do desconhecimento, né, da falta de instrução, ou pode ser também por negligência. Ou seja, quando a pessoa rejeita a higiene e vai se alimentar daquele alimento, né, logicamente sem fazer aí a asepsia, né, fazer a limpeza, fazer a higiene tanto da própria mão como do alimento. Então termina aí sendo acometido por essa doença. Então um dos objetivos da epidemiologia é esse tipo de estudo. Em segundo lugar, nós encontramos aí entender a causa dos agravos à saúde. Então nesse caso, né, se pode observar o entendimento da causa dos agravos. Ou seja, por que aconteceu aquele acidente? Eles vão procurar entender, a epidemiologia vai procurar entender o porquê daquela fratura, porquê daquele acidente, né? E vai ser constatado aí se houve negligência, né? Se o trabalhador teve treinamento com relação aí ao seu trabalho, à segurança do seu trabalho, com relação aí à prevenção de acidentes do trabalho. Então vai compreender, no caso, se ele foi negligente ou de fato houve aí uma coisa de forma inevitável, né? Mas várias coisas vão ser utilizadas, vão ser analisadas, como a questão da negligência, né? A negligência ela pode ser tanto com relação aí ao não uso dos materiais de proteção individual, como também da inspeção da qualidade desses equipamentos, né? Pode ser até que esse trabalhador possa ter utilizado aí as cordas, né? O colete ali
para que pudesse ter aí a segurança do seu trabalho nas alturas, mas estavam aí, por exemplo, desgastados, né? Ou então não foi aí fixado de forma correta. Isso tudo é negligência. Então, pode ser tanto a questão do uso do equipamento, mas não foi inspecionado, ou pode ser também pelo não uso. Às vezes a pessoa rejeita o uso de equipamentos porque causa algum incômodo, não é? Então, por isso, termina rejeitando. Então, vão procurar entender aquela causa, né? Mas se levarmos aí em consideração, por exemplo, aí também a doença infectocontagiosa, como eu havia falado aí sobre a questão também de Ascaris lumbricoides, né, que é uma verminose, que é a famosa lombriga, pode ocorrer também por consequência da falta de instrução ou pode ser por negligência. Então, nesse caso, a epidemiologia ela vai observar, vai entender o porquê. Por que essa pessoa adoeceu? Né? Por que essa pessoa adoeceu? Foi exatamente porque faltou higiene. Então, eles procuram entender o porquê daquela causa dos agravos. Por que a saúde daquela pessoa foi afetada. Então, a epidemiologia estuda isso também. Em terceiro ponto, nós encontramos aqui definir os modos de transmissão. Então, nesse caso, aí a epidemiologia vai fazer todo um estudo, uma investigação sobre esses problemas que acometem a população, né, a coletividade, e vai também definir, né, não vai ter só a identificação do agente causal, mas também define o modo de transmissão. Ou seja, como é que essa doença ela é transmitida. Eles vão fazer essa pesquisa, essa investigação também, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, uma doença aí que está em alta, né? A gente está aí no momento aí da pandemia da Covid-19. Por exemplo, qual é a forma de transmitir, né? Qual é o modo de transmissão da Covid-19? É por meio de gotículas, né? A pessoa fala, libera gotículas, né? É o famoso aí boca de chuveiro, e a pessoa ela pode inalar, né, essas gotículas ou pode ingerir, bem como também as gotículas podem atingir a conjuntiva ocular, que é essa partezinha rosada do nosso olho. E assim podemos ser acometidos por essa doença, por essa enfermidade. Então, essa disciplina ela vai atuar também na definição desses modos de transmissão, ou na cadeia de transmissão da doença. E, por conseguinte, nós encontramos aqui no ponto 5, né, da nossa apostila, que é identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica das doenças. Então, nesse caso, nós até tínhamos falado aí sobre a questão da introdução que eu fiz sobre a epidemiologia, que faz aí a identificação e explicar os padrões de distribuição. Então, quais são as características, né, desses agentes ou desses agentes com relação à distribuição geográfica? Por exemplo, eles se dão bem, né, ou se desenvolvem melhor em regiões que são quentes e úmidas, né, mais do que em regiões que são aí quentes e semiúmidas ou quentes e secas, né? Nesse caso aí, quente e úmida seria nessa parte aí da equatorial, como eu havia falado aí sobre a questão da malária, né, na região aí do Amazonas, né, a parte ali do Pará também que tem influência da floresta amazônica. E nesse caso aí lá é quente e úmida, sendo que no caso aqui já com relação ao estado do Pará, e sendo que aqui também do outro lado, né, com relação aqui à influência do estado do Piauí, já tem aí uma outra variação de clima, né, de temperatura. Já é quente e semiúmido ou quente e seco. Então existem aí uma distribuição geográfica dessas doenças. Nesse caso aí o agente etiológico, ele pode se desenvolver mais numa região quente e úmida do que numa região quente e seca. Então existe uma distribuição e nesse caso a epidemiologia
vai fazer aí a identificação e explicação desse tipo de padrão. Em relação ao sexto ponto, podemos observar o estabelecimento de métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde. Então, podemos observar que a epidemiologia ela atua de uma forma a investigar aí na sua totalidade, né? Eles fazem a identificação do agente etiológico, eles fazem aí a identificação e explicação do padrão de distribuição geográfica. Além disso, ainda estabelece aí os métodos e estratégias com referência ao que a prevenção, né, a controle dos agravos à saúde. Não é que eu acabei de falar que a questão dos agravos à saúde é todo evento que vem a afetar a integridade, né, da saúde ou a integridade física, mental e social, né, do indivíduo, da pessoa. Então, nesse caso, ela atua aí também, ou seja, como ela se comporta e como fazemos para combatê-la. Então, essas estratégias a epidemiologia também elabora. E no sétimo ponto, nós podemos observar aqui o estabelecimento de medidas preventivas, ou seja, o modo de prevenir essas doenças. Então, o segundo que nós podemos observar, tem o modo de transmissão, né, tem os padrões de distribuição, e com base, né, nesse tipo de informação, se estabelece também aí as medidas preventivas, que nesse caso é a finalidade aí de protegermos a nossa saúde e não adquirirmos esse tipo de patógeno para que não venha a afetar aí a nossa saúde, a integridade da nossa saúde. O oitavo ponto, nós podemos observar que ocorre aí da parte da epidemiologia o auxílio ao planejamento e desenvolvimento de ações de saúde. Né? Então, nesse caso, a epidemiologia ela também atua, né, frente aí às equipes de saúde, tanto da atenção básica, né, da atenção básica, como a gente pode observar aí a questão do PSF, a Estratégia de Saúde da Família. E o oitavo ponto, nós podemos observar que a epidemiologia ela atua de uma forma a auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde. Então, por exemplo, a epidemiologia ela atua juntamente aí com a Estratégia de Saúde da Família e os agentes comunitários de saúde, né? Bem como os agentes de endemia, com a finalidade de controlar aí a disseminação das doenças, bem como prevenir também, né, e proteger a nossa saúde, bem como também, inclusive, promover a saúde da coletividade. E o nono ponto, né, é referente aí a uma ação da epidemiologia que é de conceder dados para a administração e avaliação de serviços de saúde. Não é? Como, por exemplo, vamos observar aqui a seguinte questão. Os serviços de saúde eles são aí aplicados a uma determinada região ou regiões, né, de uma cidade, de um município, e essas ações elas também são administradas e são avaliadas. Então, nesse caso, a epidemiologia ela vai atuar na área da investigação para observar como é que está sendo aí o efeito desses serviços de saúde. E justamente o resultado dessa pesquisa, dessa investigação, eles concedem às entidades que estão aí prestando saúde. Por exemplo, aí, a Estratégia de Saúde da Família, né? Que trabalha conjuntamente aí com os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, né, que trabalham aí no controle, né, na prevenção e proteção da saúde. Então, é daí que se observa se essas ações elas estão tendo efeito, né, fazendo efeito sobre a saúde ou não. Então, elas são importantíssimas, né, para a questão da administração e avaliação. Então, como se deve distribuir, né, os serviços de saúde e observar se eles estão tendo um efeito benéfico e protetivo com relação aí à saúde da coletividade.
Então, pessoal, aqui nós iremos observar sobre os caracteres epidemiológicos, né, e suas definições. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar alguns termos técnicos, né, os quais nós iremos utilizar aí por toda a vida, né, dependendo de alguns aí que não são tão comuns, né, no caso aí de sua utilização, porém, em várias questões de literatura, alguns informativos, nós iremos observar esses termos técnicos, então vale ressaltar e estudá-los também. Então vamos observar sobre as características, né, da epidemiologia. Nós encontramos aí características relativas à pessoa, tempo e lugar que determinam a forma da apresentação das doenças à comunidade. Aqui nós encontramos três pontos que são importantíssimos e tem aí uma relevância com relação à apresentação de doenças à comunidade. E elas são três que nós podemos observar, que é relativos à pessoa, ou seja, é inerente ao indivíduo, é referente ao tempo e lugar. Então vamos discutir de uma forma aqui mais detalhada sobre esses pontos. Sobre a pessoa, por exemplo, o que nós podemos ver aí, suas características, né? Nós podemos dividir as características que são tangíveis ou que se podem ser mensuradas e aquelas que não são mensuradas ou medidas, no caso, né? Que são aquelas que não são tangíveis. Aí eu estou me referindo às características quantitativas e qualitativas. Nesse caso, quando falamos de características quantitativas, a gente vai falar daquilo que pode ser quantificado, aquilo que pode ser mensurado, medido. Por exemplo, faixa etária, a idade da pessoa no caso, altura e peso. São coisas que podem ser mensuradas, né? Podem ser aferidas. E qual a relação com a questão de determinar a forma da apresentação da doença? Existem muitas coisas, né? Como, por exemplo, a questão da idade, né? Pneumonia em pessoas mais idosas, né? Um grande risco a questão da idade devido ao seu desgaste, né? Desgaste físico e também aí uma baixa da imunidade. A gente pode observar também a questão de doenças cardiovasculares que são mais incidentes, né? Em pessoas com maior faixa etária de idade, né? E várias outras doenças, né? Como a gente pode observar também a questão do câncer de próstata em homens, né? Que é aí a partir dos 40 anos que vale ressaltar fazer exames para que venha aí fazer a prevenção desse tipo de câncer, né? Procurar detectá-lo de forma precoce e poder tratar da melhor forma possível para que não venha aí sofrer os efeitos dessa doença. Além disso, a gente pode observar também sobre a questão do peso, né? O peso da pessoa também pode ser mensurado. Então, tem muitas doenças que elas podem ter aí maior prevalência com relação ao peso, pode determinar, né? Por exemplo, uma pessoa sobrepeso ou então obesa, né? Tem um grande determinante para as doenças aí a nível metabólico, como no caso a dislipidemia, ou então diabetes tipo 2, que também é referente à questão do peso, a hipertensão e até mesmo aí doenças que são até mesmo a questão de agravos, né, com relação aí a pessoas com sobrepeso, como por exemplo aí tem um infarto agudo do miocárdio, pessoas que possuem já hipertensão arterial e até mesmo a questão aí de um acidente vascular encefálico. Então é importante a gente observar essas características que são inerentes à pessoa. E a gente pode ver também a questão nutricional. Como eu havia falado, pode haver também aí uma má alimentação que possa ocasionar a questão da obesidade, sobrepeso e também a desnutrição. Uma pessoa que é desnutrida, ela tem aí o sistema imunológico mais baixo, mais fraco. Então ela se torna mais suscetível, né, às doenças infectocontagiosas. Então aí nós podemos ver esse ponto que é inerente à situação da pessoa. Até aqui eu falei somente sobre
características quantitativas, né, que nesse caso aí podem ser quantificadas ou mensuradas. Agora vamos falar sobre uma outra divisão, que no caso aí é a característica qualitativa, né, que são sobre as qualidades. Então nesse caso aí elas não são tangíveis, né, não são quantificadas. Por exemplo, a gente pode observar o nível de instrução, que nesse caso também é muito determinante aí na questão do processo de doença da comunidade, porque pessoas que são instruídas, que são educadas, né, têm senso de higiene. Então, nesse caso, vão tomar aí precauções para evitar diversas doenças, como no caso aí ascaris lumbricoide, né, fazer a lavagem das mãos, lavar os alimentos antes de comer, com a finalidade de evitar doenças infecciosas. A gente pode citar aí também com relação a hepatite A, que também é fecal oral, a forma de contágio. E assim por diante, nós podemos perceber aí como é que é feita a transmissão e ter esse cuidado também. E nesse caso aí, se pensarmos ao contrário, pessoas que têm baixo nível de instrução ou instrução nenhuma, vão, logicamente, contribuir, né, para um ambiente de risco, né, e de alto contágio. E, além disso, nós podemos observar também outros pontos, não só a questão do nível de instrução ou nível escolar, a gente pode observar também a questão do nível econômico, né? Se observa aí que várias doenças, elas são mais comuns em pessoas que têm aí um nível mais pobre, né? Um nível econômico pobre ou baixo. Nesse caso, são pessoas que têm poucos recursos e devido a esses baixos recursos é que podem ser também determinantes aí para a situação de saúde dessa pessoa, porque a questão das condições financeiras, elas repercutem muito na qualidade da alimentação, né? Então tem muitas coisas aí, a alimentação aí está sendo só um exemplo, né, que pode aí repercutir, porque pessoas que ganham pouco, têm os recursos limitados. Logicamente, essas pessoas não vão ter uma variedade de alimentos, né? E como se sabe, tem muitos alimentos aí que são caros. Então, nesse caso, a pessoa vai ser obrigada, né? Então, ter aí um nível de vida com relação aí ao seu aspecto alimentar um pouco inferior. E nesse caso aí também vai ser um determinante aí na instalação de doenças, né? E além disso, vários outros nós podemos observar dentro dessas questões aí inerentes, né, que são aí qualitativas também. Falei do nível educacional, né, o nível de instrução. Tem a questão aí do nível também de econômico, né? Podemos observar também a questão de religião, se a pessoa possui uma religião ou não, e várias outras coisas que nós podemos observar aqui nesse ponto, tá? Então, vamos considerar aqui também com relação ao tempo, né? Então, se pode observar que existem doenças que elas possuem seu tempo, elas são temporais ou podem ser também atemporais, né? São doenças aí que elas podem ser constantes, né? Ou doenças que elas podem não ser constantes, que elas dependem aí do tempo, como por exemplo aí a cada 6 meses essa doença aparece, né? E tem aquelas doenças aí que também elas são constantes, ou seja, durante todo o ano ela está circulante, está aí acometendo as pessoas, né? Então é referente aqui ao tempo essa explicação que eu acabo de dar. E nós podemos observar com relação ao lugar. Por exemplo, quando a gente fala aqui do lugar, a gente está falando aqui também referente a uma distribuição, né, dessa doença. Como é que a doença se distribui referente ao lugar? A gente pode observar que as doenças elas vão ter uma maior incidência, né, com relação aí ao clima, né? Tanto a questão do clima como também dependendo aí das condições de saneamento, as condições de educação daquela população.
Por exemplo, a gente vai observar questão de doenças infectocontagiosas. De novo aqui com o exemplo desse tipo de doença. A gente pode observar que no centro urbano, né, vai ser inferior, ou seja, as ocorrências desse tipo de doença com relação à zona rural. Não é porque a zona rural não tem muito aí, melhor, não tem, né, a questão de coleta de lixo, tratamento de água e esgoto e entre outros, né? Então, com relação aí aos povoados, né, a zona rural, a gente pode observar devido à questão do baixo grau de instrução e também a precariedade ou então a falta de saneamento básico a nível aí desses povoados. Então, nesse caso, as doenças infectocontagiosas e são mais incidentes, né? Ou seja, acontecem com maior quantidade e também uma maior frequência, né? Como a gente pode observar aí sobre a questão de falta de saneamento básico, tratamento de água e esgoto e até mesmo aí sobre a coleta de lixo, né? Que em muitos lugares não tem. Então, essas pessoas terminam aí sendo acometidas, né, por fatores que são determinantes aí, que são ocasionados, né, por esses problemas de saneamento básico. Em seguida, nós encontramos aqui a distribuição geográfica, né, que são ocorrências, né, de doenças segundo aí as áreas ou regiões. Então aqui, para exemplificar sobre a questão da distribuição, nós podemos observar aí aqui no nosso slide esse mapa aí do Maranhão. E também vou utilizar aqui como exemplo a questão da malária, né? A malária a gente sabe aí que ela acontece também no Maranhão, é lógico, porém, devido à questão climática, ela tem uma distribuição geográfica maior na região ali do Amazonas, né? Devido aí à floresta amazônica, que tem um clima aí mais quente e úmido. Então são climas, né, ou são situações climáticas são mais favoráveis à questão aí do desenvolvimento dos agentes patógenos, né? Nesse caso aí do vírus da malária que a gente pode observar. E também com relação aqui ao Maranhão, a gente pode observar nesse mapa que tem aí uma influência do Pará. Essa parte laranja na região oeste, né, do Maranhão, ela tem essa influência, não é, do clima equatorial e tem também aí um pouco da influência da floresta amazônica. Então o que acontece? Seria comum, seria normal para a situação, sendo que doença não é normal, mas a gente está falando aqui sobre a questão de distribuição geográfica, né? Seria comum então a ocorrência de malária também nessa região, porque tem essa influência aí de ser quente e úmido, né? Então a gente pode observar que devido à questão climática, existem aí as diversas distribuições geográficas. Então, a doença ela pode ter uma ocorrência, né, em diversas regiões, porém elas têm uma maior incidência dependendo aí das regiões mais favoráveis para o seu desenvolvimento. E em seguida nós encontramos sobre a distribuição universal, ou seja, aí a nível mundial, né? Então nós podemos citar doenças, né, que são infectocontagiosas, aqui como a questão da gripe, da hepatite, né, e do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é a nível mundial. E por conseguinte encontramos aqui também a questão da distribuição rural. Eu havia falado ali sobre a questão das características relativas ao lugar, né? Aqui nós podemos ver aí a mesma coisa na distribuição rural, né? Que tem o exemplo aqui das diarreias, né? A falta de saneamento, ou seja, aí ela é relacionada ao saneamento, nesse caso aqui é a falta dele. Então a gente pode observar aí sobre a questão de água contaminada, né? Como por exemplo aí a ameba ou amebíase, né? Que é a doença causada da ameba ou pela ameba, causando aí diarreia e outras doenças que produzem também estes sintomas. E em seguida nós encontramos aqui também a distribuição urbana, ou seja, nós temos aqui como exemplo o sarampo, que é uma doença que é transmitida por meio aí de gotículas, né, quando a pessoa fala.
E não se encerra somente nessa questão do sarampo, né? Mas podemos citar também a questão da gripe, né? Que é transmitida aí também através de gotículas e também pela aglomeração, né? A tuberculose e várias outras doenças e até mesmo aí a Covid-19, que estamos aí em tempos de pandemia, né? Que a gente pode observar que são doenças aí que têm uma maior incidência devido à questão da aglomeração. Porque nos grandes centros urbanos nós podemos observar aí a questão dos transportes, né, como os ônibus, os metrôs, que nesse caso aí são lotados, né, e tem aquela grande aglomeração, né, aquela saturação de pessoas, e isso aí contribui muito, não é, para a disseminação dessas doenças infectocontagiosas. E também podemos citar, a nível de exemplo, a questão aí dos centros prisionais, né, como no caso das penitenciárias e também das cadeias, que são a nível municipal, né? Ou seja, são locais que são propícios aí para a disseminação de doenças infectocontagiosas, né? Principalmente esse tipo aí de doenças por aglomeração. E em seguida nós encontramos aqui sobre a distribuição cronológica, né? Quando falamos aí de cronologia é referente aí a tempo, né? Como falamos aí sobre as características relativas. Então, com relação aí à questão da distribuição cronológica, nós encontramos aí a ocorrência de doenças segundo a variação, né? Que nesse caso aí são variações, elas podem ser regulares ou irregulares. Quando elas são regulares, a gente tem o exemplo aí da endemia. E irregulares nós temos aí como exemplo epidemia, o surto epidêmico e pandemia. Aqui eu quero ressaltar esses pontos, segundo aí seus conceitos, porque também são importantes, né, tratar desses assuntos. E eu quero aqui iniciar pelo surto epidêmico. O que é o surto epidêmico? Então, se tratando dessa característica, a gente pode observar quando ocorre aí o aumento, né, de casos novos, nesse caso uma incidência aí a nível isolado. Vou utilizar aqui, por exemplo, a questão aí do bairro Vaquejada. Vamos supor que ocorra aí uma incidência, ou seja, a aparição de casos novos, 30 casos. Então, nesse caso aí, sendo isolado, né, esse bairro, isso aí vai ser tido como um surto, né? Ou seja, o que caracteriza o surto é que ocorreu aí em um período rápido, né? Um período curto de tempo e também uma incidência grande do número de casos, acima do esperado pelas autoridades sanitárias. E no caso aí do conceito de endemias, a gente pode observar também aí ou citar a questão da dengue, que a endemia ela vem a ser aí uma doença constante, né, a sua ocorrência, né? Por isso é que ela tem aí a variação regular, ou seja, ela pode acontecer em toda a época do ano. Só que nesse caso aí em um número inferior ao surto epidêmico, né? Porque senão seria enquadrado aí como surto e não como uma endemia. Então nós chamamos aí de a dengue, por exemplo, como uma doença endêmica, né, justamente porque ela acontece aí constantemente, sendo que também não é em todo lugar que a dengue ela aparece, né? Então por isso é que nós chamamos aí de regiões endêmicas, né? Ou seja, onde tem aí a ocorrência, por exemplo, a dengue. Então, em contrapartida ao surto epidêmico, a epidemia ela vem a ser o quê? São casos aí mais distribuídos, como eu acabei de falar. A exemplo disso, nós poderíamos citar a seguinte questão. Por exemplo, na Vaquejada tem 30 casos de dengue, na região do centro tem 20 casos, né? No povoado Morada Nova tem 15 casos, ou seja, essa distribuição, né, em vários bairros aí da mesma cidade, isso aí caracteriza a epidemia. E por fim podemos encontrar aí a pandemia, né? Pandemia é quando ocorre aí já uma distribuição que ultrapassa o próprio país de origem e atinge outros continentes, né? Como a gente pode observar aí, nós temos 6 continentes, né, espalhados pelo mundo, os quais são América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida.
E a exemplo de pandemia, podemos utilizar aí a gripe suína, que teve seus primeiros casos, né, no México em 2009 e se espalhou em vários países do mundo, em seus continentes. E aqui nós encontramos outras terminologias, né, envolvidas aí na terminologia epidêmica, né, ou seja, dentro da epidemiologia. Aqui nós encontramos aí o agente, né, que é a mesma questão lá do agente etiológico ou causador da doença, que nós podemos encontrar uma entidade biológica, né, que inclui bactérias, protozoários, fungos e outros micro-organismos. Nós podemos ver também a questão física, né? Podemos ter um agente físico, né? Ou seja, está se referindo aí o frio ou calor, e também até mesmo a questão de radiações ou químicas, né? Aqui nós encontramos aí substâncias tóxicas, né? O mercúrio, o chumbo e até mesmo os vírus, né? Que eu já havia explicado para vocês anteriormente que vírus do latim, que é pronunciado como virum, que significa toxina. E em seguida nós temos aí o agente infeccioso, né? Que são todos aqueles que podem se inocular ou entrar, introduzir em algum organismo e instalar a doença. Né? Nesse caso aí, nós podemos citar bactérias, vírus, né? Fungos, podemos também citar os protozoários. E aqui seguimos aí com o conceito de busca ativa, que é a busca de casos suspeitos que se dá de forma permanente ou não, por meio, né, no caso aqui de visitas periódicas do serviço de saúde em áreas e na ocorrência de casos em municípios vizinhos. Aqui vamos citar o seguinte, vamos supor, por exemplo, que em Alto Alegre esteja tendo aí um surto epidêmico de alguma doença. Então, essas pessoas que saem de Alto Alegre para São Mateus, nesse caso, são casos suspeitos. Então, se faz a busca ativa dessas pessoas com a finalidade de fazer testes, né, exames, né, com o objetivo de diagnosticar o agente patógeno e assim poder ter um controle, né, e quebrar a cadeia de transmissão. Por isso se faz a busca ativa e ela tem essa importância. E em seguida nós encontramos aí o caso autóctone, né? Que nesta situação é referente aí a caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência. Ou seja, a pessoa contraiu uma enfermidade no local de sua residência, ou seja, ali na sua cidade, né? Então isso daí é tido como caso autóctone. Agora, o caso importado, ele é diferente aí do caso autóctone. Ou seja, a pessoa vai adquirir aí a enfermidade em outra região. Por exemplo, a pessoa vai aí para o estado de São Paulo e lá adquire aí a tuberculose e volta para o Maranhão. Né? Nesse caso aí é um caso importado, né? Porque saiu de outro estado, né? De outra região de onde a pessoa estava. Então, no caso aí, assim se define isso. Por isso é muito importante, né, quando se faz aí uma consulta na atenção básica, vou dar aqui uma questão aqui, um exemplo de quando eu trabalhava na estratégia de saúde da família, se faz necessário perguntar sobre a procedência, né, do paciente, né, saber de onde ele veio, né, qual a cidade, qual o estado, com a finalidade aí investigativa, porque existem, né, estados que são mais endêmicos em algumas doenças, então faz-se necessário esse tipo de pergunta. A erradicação é a cessação de toda a transmissão da infecção pela extinção artificial. Ou seja, quando se fala em extinção artificial, aqui se observa a questão aí do uso de vacinas contra uma espécie de agente, né, em questão, um agente infeccioso, de forma a permitir a suspensão de qualquer medida de prevenção ou controle. Né? Aqui nós podemos citar a questão da poliomielite, que é uma doença infecciosa e foi erradicada do Brasil. Inclusive, o Brasil, em 1994, recebeu aí um certificado, né, de extinção da poliomielite. Lembrando aqui, pessoal, que aqui no finalzinho do conceito de erradicação diz assim, de forma a permitir a suspensão de qualquer medida de prevenção ou controle. Então, nesse caso,
se referindo aí à doença erradicada, né, se permite aí a suspensão. Porém, como existem outras doenças com a mesma forma de transmissão, né, a pessoa pode aí, no caso, não contrair a doença erradicada, mas vai poder contrair outras doenças com a mesma forma de transmissão. Então, nesse caso aí, não seria prudente fazer a suspensão de qualquer medida de prevenção. Isso aí se referindo somente à doença erradicada. E em seguida nós encontramos a eliminação, que é a redução a zero da incidência de uma doença agravo, porém com manutenção indefinidamente no tempo das medidas de controle. A gente pode observar aí a diferença, né, da erradicação para a eliminação, é que na erradicação ocorre aí, pode-se permitir, melhor dizendo, a suspensão de qualquer medida de prevenção ou controle. Já na questão da eliminação, continua a manutenção das medidas de controle aí por tempo indeterminado. E em seguida nós encontramos aqui os FOMITs. Aqui na descrição nós encontramos objetivos, porém não é esta a palavra. Nesse caso aí seria objetos, né, que são de uso pessoal, do caso clínico, ou seja, do portador ou da pessoa enferma, que podem estar contaminados e transmitir agentes infecciosos cujo controle é feito por meio de desinfecção. Nesse caso aqui, os FOMITs, né, a exemplo deste ponto, nós podemos encontrar as superfícies de qualquer coisa. Por exemplo, o uso de canetas, né, livros, cadernos, né, que aquela pessoa portadora de alguma infecção, de alguma enfermidade, ela teve ali o uso, ou então ela espirrou ali perto, entendeu? Então, nesse caso, qualquer objeto ele pode ser um FOMIT, ou seja, um veiculador daquele agente patógeno. Então, a forma de controle é por meio aí de desinfecção, né? Nesse caso, aí, passar álcool a 70, se pode utilizar outros desinfetantes também, como água sanitária e entre outros desinfetantes, né, que são utilizados aí para limpeza das superfícies, né, de móveis, né, e de qualquer outra coisa. E em seguida nós encontramos aqui a fonte de infecção, tá? Pessoal, a fonte de infecção, nós vamos encontrar aí a mesma questão aí da figura do hospedeiro, né, que nesse caso nós encontramos aí como exemplo pessoas, animais, objeto ou substâncias a partir da qual o agente é transmitido para o hospedeiro. Então, se um hospedeiro, né, ele no caso aí alberga ou hospeda aí um agente etiológico e ele dissemina, né, esse agente infeccioso, ele é uma fonte de infecção. Então ele é as duas coisas, porque nesse caso ele alberga, mas também transmite. Então ele é tanto considerado aí um hospedeiro como também uma fonte de infecção, porque ele dissemina aquele agente patógeno ou causador da doença. E aqui nós encontramos aí sobre a imunidade, né, que é a resistência, né, contra agentes infecciosos, né, que podem ser aí micro-organismos específicos ou suas toxinas, né? E também nós encontramos aí a figura dos vírus, que eles também podem causar doenças. Então, nesse caso, a imunidade vai ser o combate ou resistência aos agentes patógenos com a finalidade de não deixá-los se instalar em nosso organismo. Então, isso aí é a imunidade. E, nesse caso, a mesma se divide em imunidade ativa e imunidade passiva. Na primeira imunidade, podemos observar que, nesse caso, a pessoa ela tem um contato natural com o agente patógeno, né? Nesse caso, por meio da exposição a ele. Ou seja, a pessoa pode ou não manifestar a doença ao contrair esse agente infeccioso. E também a exposição ela pode ser de forma artificial, que nós podemos observar aí a figura das vacinas, né? Quando ocorre a inoculação, né, de uma parte de uma bactéria, ou então uma bactéria morta, ou então uma bactéria atenuada, ou seja, desarmada, que não tem potencial patógeno, né, ou seja, de instalar a doença. E também pode ser aí até uma forma modificada, né, de um agente etiológico. Então a gente pode observar que tem esse tipo aí de imunidade. Ela é chamada de ativa, né, porque nesse caso o sistema imunológico ele vai combater, né, esse agente infeccioso.
E no caso aí da imunidade passiva, ela é diferente, ela não tem um combate. Porém, ela pode ser adquirida de forma natural, né? Ou seja, através da amamentação, quando a mãe passa aí anticorpos aos seus filhos, né, por meio da amamentação. E isso pode ser artificial também. Nesse caso, podemos exemplificar a figura do soro antiofídico, né, que é utilizado aí como antídoto ou para eliminar ou neutralizar o veneno que foi inoculado por uma picada de cobra. Então, isso compreende a imunidade passiva. Bom, e em seguida nós podemos observar o conceito de incidência. Então, incidência é o número de casos novos de uma doença, né, ocorridas em uma população particular durante um período específico de tempo. Então, aqui a incidência fica bem claro que são casos novos, né? Ou seja, os casos que foram aí diagnosticados, por exemplo, hoje. Em contrapartida, encontramos aí a prevalência, ou seja, a prevalência vem a ser os casos velhos, né, os casos antigos, né, que já foram diagnosticados. Por exemplo, hoje foram diagnosticados aí 15 novos casos de Covid-19 e na semana passada foram diagnosticados 20 casos. Então, o que nós podemos observar? Que hoje é referente aí a números incidentes. E os casos da semana passada que permanecem até hoje, até aí o aparecimento desses novos casos, eles são chamados aí de casos prevalentes, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí esses dois conceitos. E por conseguinte, nós encontramos a infecção, que vem aí a ser a penetração, o alojamento em geral, multiplicação de um agente etiológico no organismo de um hospedeiro, produzindo-lhe danos com ou sem aparecimento de sintomas clinicamente reconhecíveis. Nesse caso aqui, essa questão da infecção, da instalação desse agente etiológico ou patógeno, vai depender muito aí da questão imunitária, né? Se é uma pessoa aí imunologicamente competente, né? Se tem uma imunidade forte, que vai ser aí preponderante, né? Vai ser importante, né? na instalação dessa doença ou não. Então, o paciente ele pode ser aí tanto um sintomático como assintomático, né? Ou seja, ele pode ou não apresentar sinais e sintomas ou manifestações de uma doença. E aqui encontramos também o conceito aí de infectividade, que é diferente, não é, da infecção. Então, no caso, ela significa o seguinte, né, capacidade do agente etiológico se alojar e multiplicar-se no corpo do hospedeiro. Então, quando a gente fala aqui da infectividade, é essa capacidade dele se introduzir ou se inocular no organismo, né? Podendo ser aí de um animal ou então do ser humano. Né? Então, isso aí compreende a infectividade. Sendo que nós encontramos também aí diferentes graus, né, de infectividade. Se a gente está falando aí de capacidade, nós podemos encontrar 3 graus. Né? O primeiro nós podemos observar que é a máxima infectividade, que podemos exemplificar como o sarampo e a varicela. Em seguida encontramos aí a infectividade intermediária, que é representada pela cachumba e a rubéola. E, por fim, nós encontramos aí a infectividade relativamente baixa, que é representada pela lepra, né? Ou seja, isso é só exemplos de doenças, né, que se encaixam aí segundo os seus graus de infectividade. Nós podemos observar aqui também sobre outra diferença, né, de infectividade entre diferentes graus, é a questão da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, e pelo vírus da hepatite B, né, que podemos representar. Por exemplo, uma pessoa que seja suscetível, né, e se expõe aí ao HIV e se machuca, né, se machuca ou se acidenta com o material pérfuro cortante, né, porque se sabe que o HIV ele pode ser transmitido por meio sexual ou também por compartilhamento, né, ou com acidentes aí de pérfuro cortantes que são infectados. Então, nesse caso, uma pessoa, quando ela se infecta, ela se expõe ao vírus do HIV, a probabilidade é de 4 em 1000, ou seja, a cada 1000 pessoas, não é, que se acidentaram com algum material pérfuro cortante, não é? Aproximadamente só 4 pessoas é que vão portar
o vírus do HIV. Nesse caso aí, o restante das pessoas que se expuseram vão eliminar o vírus, né, do HIV por meio aí do sistema imunológico, né, o sistema de defesa do nosso organismo. Porém, não é porque o HIV tem aí uma baixa infectividade que devemos baixar a guarda, né, devemos tomar todos os cuidados, né, com a finalidade de não contrairmos esta doença. Nesse caso aí, nós podemos utilizar como medidas de precaução ou de prevenção a utilização de preservativo, utilizar também no caso aí no serviço de saúde, utilização de luvas, o descarpac também, que é a caixa onde se descarta elementos ou então instrumentos perfuro-cortantes, né, como agulhas, bisturis e outros. Então devemos tomar as devidas precauções para que não venhamos a contrair esta doença, e não só ela, mas várias outras. Então vamos continuar aqui com o exemplo, que ainda tenho mais um, que é no caso aí o vírus da hepatite B. Então, pessoas que se infectam com o vírus da hepatite B têm aí uma probabilidade de 1 a cada 7 pessoas que se expuseram, né? Ou seja, uma pessoa que teve relação ou então que teve acidente com algum material perfuro-cortante infectado, e nós podemos ver aí esse exemplo do vírus da hepatite B, que ele possui aí uma alta infectividade, né? Então, assim podemos observar aí esses 3 graus. E em seguida nós encontramos aí a patogenicidade, não é? Que é a capacidade de um agente biológico, né, ou substância, no caso aí de vírus, de causar uma doença em um hospedeiro suscetível. A gente pode observar que existe aí uma diferença em patogenicidade para infectividade. A infectividade é a capacidade de infectar uma pessoa, né, de se alojar e se multiplicar dentro de um hospedeiro, né? Quando nos referimos à questão da patogenicidade, se fala aí da capacidade de produzir uma doença. Nesse caso, podemos usar aqui como exemplo os agentes da raiva, AIDS, que nesse caso vem a ser o HIV, e varicela, que nesse caso aí são altamente patogênicos. Então, nesse caso, encontramos aí o HIV, não é, que tem uma baixa infectividade, porém, quando afeta uma pessoa, de fato, ela vai apresentar aí a doença, né? No caso aí a AIDS, que é a doença causada por esse vírus. Então, nesse caso, de fato, ela vai se apresentar ou vai se manifestar através de sinais e sintomas em pessoas suscetíveis, né? E aqui nós encontramos aí o conceito de notificação, que consiste na informação periódica do registro de doenças de notificação compulsória, obtidas por meio de todas as fontes notificadoras. Aqui a gente pode observar que a notificação ela vem a ser aí por em nota, né, o registro de casos ou ocorrências que vêm a afetar a integridade física das pessoas, né? E nessa lista nós podemos encontrar aí algumas doenças ou agravos referentes aí à notificação compulsória e em conformidade também com seu período de notificação. Então aqui, para não ficar muito demorado sobre essa lista, nós vamos aqui abordar somente algumas doenças e alguns agravos, né? Então aqui dentro da periodicidade nós encontramos seus prazos de notificação, que podemos encontrar aqui 2, não é? Que é imediata, que é até 24 horas, e no caso semanal. Então aqui nós encontramos algumas doenças, né? E também a responsabilidade de cada esfera de sua notificação, né? Como no caso aí nós encontramos o primeiro, que é o Ministério da Saúde, o segundo, Secretaria Estadual de Saúde, e o terceiro aí a Secretaria Municipal de Saúde. Então, aqui primeiro na lista nós encontramos aí de número 1 o acidente de trabalho com exposição a material biológico, né? Então aqui se refere a profissionais aí da área da saúde, principalmente, né? Por exemplo, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, odontólogos, todos aqueles que podem aí se expor a materiais biológicos que estão aí potencialmente contaminados, né? Como por exemplo agulhas e bisturis, né? Tesouras e qualquer outro tipo de coisa que venha aí alojar algum material biológico como sangue ou qualquer outro fluido corporal e que possa ser uma fonte de infecção. E o período de notificação nesse caso aí é semanal. E em seguida nós encontramos aí no mesmo número, só que de letra diferente, não é, que é a B,
acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes. Nesse caso, como se trata de coisas aí mais graves, né? Integridade física. E o seu período de notificação é imediata, né? Que compreende um período aí de até 24 horas, sendo aí a responsabilidade da notificação da Secretaria Municipal de Saúde. E por conseguinte, aí no número 2 nós encontramos o acidente por animal peçonhento. Aqui compreende aí as cobras, né, escorpiões, que são bichos peçonhentos, ou seja, são venenosos. Então, nesse caso aí também, a sua notificação ela é imediata, né, ou seja, ela é até 24 horas e também de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de fazer essa notificação. E em terceiro lugar, encontramos aqui o acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, né? Então, nesse caso aí, algum acidente, né? No caso aí de mordedura de gato ou então de cachorro. Nesse caso aí, a pessoa deve se dirigir até uma unidade básica de saúde, né? Para tomar aí a injeção antirrábica o mais rápido possível. Lembrando aí que a antirrábica também ela pode ser utilizada aí antes, né? Como uma medida preventiva, né? Se pode fazer essa vacinação também. Porém, se a pessoa não tiver a vacina antirrábica, aí no caso ela pode fazer aí depois da exposição, ou seja, depois do acidente que houve com o animal potencialmente, né, contaminado com o vírus da raiva. E a sua notificação é imediata, né, ou seja, em até 24 horas e é realizada aí pela Secretaria Municipal de Saúde. E o número 4, nós encontramos aqui o botulismo, não é? Que é uma doença causada aí pela toxina da bactéria Clostridium botulinum e se dissemina aí nos alimentos, não é? Que no caso a pessoa que come, né, ou ingere algum alimento que esteja contaminado com essa bactéria, vai dessa forma adquirir esta doença. Bem como ela pode também se inocular por meio de um ferimento, não é? Que seria também uma outra porta de entrada. E ela é uma doença grave e fatal. Nesse caso aí, a sua notificação ela é imediata, né, de responsabilidade do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Aqui também no slide eu incluí aí o HIV, que também estão na lista, né, só que em outra parte, né, para não ficar aí também cansativo e falar de tanta doença e de suas notificações, como também da sífilis e hepatites virais, né, nesse caso aí sua notificação é semanal. Então, um outro ponto importante que devemos também saber é que a notificação ela é feita mediante uma nota, né, mediante uma ficha específica e também tem os profissionais que são envolvidos nessa notificação, ou seja, aqueles que tiverem contato aí com essas pessoas, né, como por exemplo o enfermeiro, o médico, o farmacêutico, o odontólogo também, né, eles são aí responsáveis por essas notificações, tá? E essas notificações, essas fichas, elas devem ser encaminhadas até o órgão competente, né, do município, que nesse caso aí seria a Secretaria Municipal de Saúde, que por meio aí do setor de digitação vai fazer a alimentação do sistema, né, do Ministério da Saúde com a finalidade aí de fazer essa notificação também. Ou seja, nesse caso a notificação ela não se encerra somente aí a nível municipal ou estadual, né? Nesse caso aí o órgão máximo, né, da federação, que no caso é o Ministério da Saúde, também fica sendo informado desses casos. Lembrando também, pessoal, que é por meio destas notificações é que se fazem as estatísticas e por elas nós sabemos, né, onde ocorreu aí mais incidências ou prevalências, né, referentes aí a uma doença ou algum tipo de agravo à saúde. E aqui nós encontramos aí a definição de período de incubação, né, que é o intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro suscetível a um agente biológico e ou início dos sinais e sintomas clínicos da doença neste hospedeiro. Então aqui nós podemos observar que tem a questão do agente biológico, né? Nesse caso aqui vamos utilizar o agente químico como exemplo, que é o vírus, né? Eu vou utilizar aqui o exemplo da dengue, que nesse caso uma pessoa que foi picada hoje, por exemplo, né? Pelo mosquito aí Aedes aegypti, infectado pelo vírus da dengue, essa pessoa ela vai ter um período de incubação aí de 3 a 15 dias, né? Sendo que a média, ou seja, ocorre uma apresentação maior entre 5 a 6 dias. Então significa que desde o tempo
da picada do inseto até a manifestação da febre, né, e das dores, ou seja, dos sinais e sintomas, esse período assintomático, não é, ele é chamado aí de período de incubação. E aqui nós encontramos o conceito de período de transmissibilidade, que consiste aí no intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou animal infectado elimina um agente biológico para o meio ambiente ou para o organismo de um vetor hematófago possível, portanto, a sua transmissão a outro hospedeiro. Aqui podemos observar o exemplo da tuberculose, ou seja, uma pessoa que contraiu esta doença e não faz aí o tratamento adequado, ela vem a ser aí disseminadora, né? Nesse caso, compreende aí o período de transmissibilidade. E em seguida nós encontramos a profilaxia, que consiste no conjunto de medidas que tem por finalidade prevenir ou atenuar, nesse caso, diminuir as doenças, suas complicações e consequências. Quanto à profilaxia está baseada no emprego de medicamentos, trata-se da quimioprofilaxia. Então, aqui nós podemos exemplificar como aí a prevenção, não é, ou profilaxia, a lavagem das mãos, a utilização de luvas e também de preservativos. E a quimioprofilaxia nós podemos utilizar aqui, por exemplo, uma pessoa quando ela vai se submeter a uma cirurgia, ela faz aí o uso de antibióticos com a finalidade aí profilática, ou seja, para que não venha aí a ocorrer a instalação de uma infecção em decorrência dessa cirurgia. E aqui nós encontramos também o reservatório, né, que é o habitat de um agente infeccioso, no qual este vive, cresce e se multiplica, sendo responsável pela sua sobrevivência e perturbação na natureza. Ele pode ser humano, né, como exemplo sarampo e as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, animal, né, por exemplo leptospirose e raiva, ou ambiental. E aqui encontramos aí a resistência, né, que consiste no conjunto de mecanismos corporais que servem de defesa contra a invasão ou multiplicação de agentes infecciosos ou suas toxinas. E aqui compreende o sistema imunológico, né, o sistema de defesa do nosso organismo que vai combater o agente infeccioso e também suas toxinas, né? E em seguida nós encontramos aqui a virulência, cujo conceito é o grau de patogenicidade de um agente infeccioso, capacidade de produzir casos graves e fatais. Então, pessoal, bastante cuidado para não confundir virulência, né, nesse caso aqui, com patogenicidade. A patogenicidade é referente ao grau de causar doença, né, ou seja, de manifestar aí sinais e sintomas. No caso da virulência, é a capacidade de se tornar grave essas doenças e até mesmo fatais. Então, cuidado para não confundir entre os conceitos aí de patogenicidade e virulência. E as doenças, não é, que podemos utilizar aí como exemplo de virulência, de alto poder de virulência, nós encontramos aí o vírus Ebola, o vírus da raiva e do HIV, né, que são doenças aí, os exemplos, né, de doenças de alta virulência, que nesse caso aí apresentam até altos índices de mortalidade, tá? E em seguida nós encontramos a via de eliminação, o qual nós já falamos aí anteriormente em outra aula, e podemos citar aqui como via de eliminação o trato respiratório, né? Nesse caso aí por meio de expiração, né? Então o agente etiológico ele pode ser eliminado pelo nariz ou pela boca. Também nós encontramos aí o trato gastrointestinal, também pelo trato urogenital, também pelo sangue e por mucosa, né? Então, a via de eliminação é a mesma coisa que porta de saída, tá? E quase sempre consiste aí na porta de entrada também, ou seja, várias outras doenças, elas também são adquiridas por meio dessas vias que eu acabei de citar. Então, acabamos de falar sobre as vias de eliminação e aqui nós encontramos aí as vias de penetração, que nesse caso aí que eu havia falado, que quase sempre são as mesmas coisas, né? Tanto aí na via de eliminação como de penetração. Como a gente pode ver, o trajeto pelo qual o agente introduz-se no novo hospedeiro, né? Basicamente são as mesmas da saída, né? Como eu havia falado sobre o trato gastrointestinal, urogenital, respiratório,
né, sanguíneo e também mucoso ou de contato. E em seguida nós encontramos aqui as zoonoses, né, que são infecções ou doenças infecciosas transmissíveis sob condições naturais de homens e animais e vice-versa, né? Então, quando nos referimos às zoonoses, estamos falando aí de doenças que são causadas de animais para seres humanos e podem ser exemplificadas como no caso aí a toxoplasmose e a raiva. Pessoal, quero aproveitar aqui também para fazer correções, né, que nesse caso utilizei aí termos de forma indevida, né? Então eu utilizei aí, por exemplo, a palavra infecção para materiais, né, inanimados, ou seja, nesse caso, infecção se refere à inoculação de micro-organismo ou então de algum agente patógeno em matéria viva, né, como no ser humano, no animal ou então em algum inseto ou vetor. Agora, quando se refere a um material inanimado, como por exemplo aí uma caneta, o celular ou então o caderno, está se referindo aí à contaminação. Então, espero que eu tenha sido bem claro com relação a esse esclarecimento. Então, depois de todos esses conceitos, vamos tentar aqui entender um pouco sobre a cadeia de transmissão de micro-organismos, né? Então, aqui nós podemos observar que primeiro tem o agente infeccioso, né, que pode ser bactéria, um protozoário ou um vírus. Em seguida, ele vai se inocular em uma fonte, né, que pode ser um animal ou pode ser também aí um humano, né, uma pessoa. Que da mesma forma essa fonte também é um hospedeiro. Só que aqui no caso é um hospedeiro que dissemina esse agente infeccioso, então ele é chamado aqui de fonte, não é de fonte infecciosa. Então, como é que ele vai disseminar? Por meio aí da porta de saída, né, que nós havíamos falado agora há pouco, né, que é o trato gastrointestinal, trato respiratório, trato urogenital, pode ser pelo sangue, né, pode ser também por secreções, pode ser por sêmen, por exemplo. E nesse caso aí nós encontramos aí o seguinte elo, né? Que é a forma de transmissão, que nesse caso compreende doenças que são transmitidas por contato corporal, por gotículas ou aerosol e também pelo ar. E a porta de entrada, que já conhecemos, né, não precisa citar mais aqui, e em seguida vem o hospedeiro suscetível, né, que nesse caso aqui é uma pessoa saudável, que é suscetível a essa doença, né, e é um novo portador. E em seguida ocorre aí tudo de novo, né? Por isso é que é uma cadeia, isso aqui é um ciclo, né? É um ciclo aí de transmissão, é a mesma coisa, porque ela se repete, por isso chamado de ciclo, né? Ou então cadeia de transmissão. Bom, e aqui nós vamos ver sobre o modo de transmissão de doenças infecciosas de uma forma um pouquinho mais detalhada, né? Então, os modos de transmissão nós encontramos aí de dois tipos, né? Que é a transmissão direta e transmissão indireta. A transmissão direta, né, nós encontramos aí por contato e transmissão de gotas. Então, por contato, nós podemos citar as doenças como as micoses, né, também a questão aí da monilíase, que é a chamada de sapinho, o famoso sapinho, que é transmitido pelo beijo, no caso, e a transmissão de gotas, né, a gente pode encontrar aí como o exemplo, né, da gripe, que se pode fazer aí por meio de gotículas, ou então até mesmo a tuberculose, né, que é uma doença transmitida por gotículas. E em seguida nós encontramos aí a transmissão indireta, que encontramos aí pelo ar, por veículo e por vetor. Pelo ar nós encontramos a asma e a asma brônquica também, e em seguida nós encontramos aí doenças transmitidas por veículo, né? Esses veículos aqui é a mesma coisa de fomites que nós havíamos falado aí também anteriormente. Nesse caso aqui, os veículos podem ser os alimentos, podem ser qualquer outro tipo de coisa, como a caneta, por exemplo, copo, ou então algum talher, ou então prato, qualquer outra coisa que possa aí veicular, né? É um fomite aqui, como eu havia falado. E nesse caso aí, desde que estejam contaminados, né? Nesse caso vão ser transmissíveis aí a uma pessoa. E em seguida nós encontramos a transmissão indireta, né, por vetores. Aqui nós podemos citar aí a doença de Chagas, né, que é transmitida aí pelo barbeiro, que é um vetor. E nesse caso aí também podemos citar a dengue e a febre amarela, que são transmitidas por mosquitos, né, dentre outras doenças.